estão super movimentadas, as empresas já mandaram todo mundo embora para casa, sinaleira nenhuma tá funcionando, aeroporto de Barcelona não tá funcionando, Barajas de Madrid não tá funcionando, o de Lisboa também. Muitas estradas e ferrovias já foram fechadas porque não tem luz. Gente, a gente chegou aqui e não funciona. Não funciona nada, né? Não tá funcionando. O objetivo desse vídeo, que fique bem claro para vocês, é só para ligar uma luz de alerta na mente de vocês e fazer com que vocês pensem um pouco em se preparar para situações como essa. Eu estou dizendo que vai acontecer? Não. Mas a relação entre perda e ganho, se você se preparar para uma situação como essa, é muito positiva. O que é que eu quero dizer com isso? Se você se preparar e nada acontecer, o que é que você vai ter perdido? Nada. Mas se você não se preparar e isso acontecer, provavelmente você vai ficar em maus lençóis, certo? Então eu vou passar aqui algumas coisas que eu pensei a respeito da situação que os europeus viveram e como nós poderemos amenizar situações como essa na nossa vida aqui no Brasil. Gente, acabamos de sair do mercado. Tá um tumulto que vocês não fazem ideia. Muita gente saindo com toda a água que vira pela frente. Acabou a água no mercado. Aí eu acho que eles vão repor. Mas tá um tumulto mesmo, um tumulto de carro, um tumulto de pessoas correndo, desmaiando. Caiu gente dentro do mercado. Teve gente que desmaiou, então tá... Ai, Jesus. Todos os semáforos sem funcionar. Todos os semáforos, Todo mundo saiu do serviço, da escola. Ainda bem que aqui o trânsito ele funciona muito, sabe? As leis de trânsito funcionam. Não é como no Brasil. Mais ou menos. Mas eu digo aqui, faixa de pedestre, essas coisas assim funcionam muito. E agora a gente tá indo pro apartamento, a gente já comprou vela, compramos coisas que dê pra gente comer, né? Vamos pra praia. Bolacha, salgadinho, pão, essas coisas assim que a gente comprou. Hoje é folga mesmo. O Gustavo... Bom, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. O vídeo de hoje é um tema que estava fora do planejamento, mas devido às coisas que aconteceram aí nos últimos dias, não aqui no Brasil, mas na Europa, eu decidi fazer esse vídeo para abrir os olhos de vocês para algumas coisas. Quem acompanha aí um pouco das notícias sabe o que aconteceu, né? Teve um apagão em Portugal, Espanha, Andorra e parte da Itália. Afetou também um pouco da França. E eu estava conversando com um amigo, Lucas, ele inclusive que me sugeriu fazer esse vídeo. E agradeço aí a sugestão dele. É um assunto importante, certo? Provavelmente alguns de vocês que já estão inscritos no canal trabalharam comigo, alguns são amigos mais próximos que estão torcendo aí pelo crescimento do canal, e eu acho que é válido compartilhar isso com vocês, certo? O apagão lá de Portugal gerou alguns questionamentos, principalmente no que diz respeito à nossa preparação, né? Para o que pode acontecer caso a gente tenha uma situação como essa aqui no Brasil. Bom, o apagão na Europa me gerou alguns questionamentos. Primeiro, nós sabemos que naturalmente na Europa existe um grau de educação muito acima do que a gente vê aqui no Brasil. E quem acompanhou as notícias viu que existia uma certa correria atrás de recursos, porque as pessoas lá não estavam preparadas, apesar de receberem um alerta do governo para que fosse preparado o kit de sobrevivência ali de no mínimo 72 horas. Naturalmente me gera um questionamento: se na Europa que existe um grau de educação acima, os indivíduos apresentaram esse comportamento, o que vocês acham que aconteceria aqui no Brasil? O governo da Europa já havia recomendado à população que fosse feito kits de sobrevivência, de modo que cada indivíduo conseguisse sobreviver com aquele kit por volta de 72 horas. Provavelmente existe uma preparação, um estudo, uma pesquisa, né, do governo, e já identificavam que poderia haver problemas de abastecimento para a população, seja por meios comuns, né, por desastres naturais, ou por meio da própria guerra que existe lá para o lado da Ucrânia e Rússia, que pode sim afetar parte do abastecimento de gás natural e de outros recursos ali para a Europa de maneira geral. Naturalmente, a gente
analisa governos, né, e lideranças. E sabemos, é de conhecimento de todo brasileiro, que o nosso governo ele não tem uma postura muito de preparação. A gente tem uma postura de lidar com o problema após ele já ter acontecido. O exemplo disso, as tragédias que já aconteceram aqui no Brasil, e algumas delas poderiam ser evitadas com informes, com alertas que só foram criados após o desastre acontecer. Além disso, eu peço que os senhores puxem na memória, eu vou tentar colocar no vídeo também, uma reportagem sobre um apagão que aconteceu há pouco tempo atrás aqui no Brasil mesmo. O Amapá entrou no 5º dia de apagão. Em algumas regiões, a energia foi restabelecida, mas a situação ainda está longe de ser normalizada. Aos poucos, o fornecimento de energia está sendo retomado na região metropolitana de Macapá. Até essa rua aqui tem energia, por aí não tem mais. Quase 90% da população do Amapá ficou sem eletricidade desde terça-feira, quando o incêndio atingiu a principal subestação do estado, causando problemas no fornecimento de água potável, falhas nas telecomunicações, além de filas nos postos de combustíveis e prejuízos ao comércio. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, estiveram hoje em Macapá e garantiram que a energia será totalmente restabelecida em até 10... Há pouco tempo atrás, aqui no Brasil mesmo, que durou cerca de 15 dias, se eu não me engano. Eu lembro que foi nessa faixa, não foi um apagão rápido. Gerou muito prejuízo para negócios, para empresas, para indivíduos de maneira geral, isolada. E acendeu a luz de alerta, né, para mim. Analisando o que aconteceu na Europa e analisando como aconteceu aqui no Brasil, você consegue ter um panorama de qual seria a nossa situação. Bom, o objetivo desse vídeo, que fique bem claro para vocês, é só para ligar uma luz de alerta na mente de vocês e fazer com que vocês pensem um pouco em se preparar para situações como essa. Eu estou dizendo que vai acontecer? Não, mas a relação entre perda e ganho, se você se preparar para uma situação como essa, é muito positiva. O que é que eu quero dizer com isso? Se você se preparar e nada acontecer, o que é que você vai ter perdido? Nada. Mas se você não se preparar e isso acontecer, provavelmente você vai ficar em maus lençóis, certo? Então eu vou passar aqui algumas coisas que eu pensei a respeito da situação que os europeus viveram e como nós poderemos amenizar situações como essa na nossa vida aqui no Brasil. Vamos lá, primeiro ponto que é muito importante que vocês pensem a respeito é que em situações de um apagão geral não existe acesso a Pix, a cartão de crédito, a transferências bancárias, porque todo o sistema depende da eletricidade, certo? Então uma recomendação que eu trago para vocês, e inclusive em canais como Sobrevivencialismo já se fala muito sobre isso, vocês deveriam ter uma reserva financeira em dinheiro vivo, certo? Eu sei que existe aí uma onda do Bitcoin, das criptomoedas, mas numa catástrofe natural na qual a gente não tem acesso à eletricidade, seria muito importante ter dinheiro em espécie. Então comecem a pensar sobre isso, a ter um valor reservado, guardado em casa, para que caso aconteça uma situação que não é o que a gente deseja, mas que vocês tenham condições de comprar recursos para se manter em segurança e manter a família de vocês ainda com alimento, com acesso à água, com acesso a algumas benefícios que nós já temos hoje, certo? Segundo ponto que eu quero tratar com vocês é a respeito de combustível. Quem tem veículo, quem tem moto, quem tem carro, sabe que a gente depende de postos de combustíveis, certo? Então, uma situação de quem passou pelo apagão na Europa foi citar que os postos de combustíveis não davam acesso aos combustíveis de forma comum como era feito, até porque se eles estão sem eletricidade eles não conseguem fazer com que a bomba conte o combustível que está sendo fornecido ao cliente. Então recomendo vocês que têm carro, que têm moto, pensarem sobre andar com os veículos de vocês com o tanque cheio, certo? Tentar ao máximo deixar o tanque cheio, porque numa situação como essa é diferencial você poder se locomover por mais tempo sem ter acesso a um posto de combustível, beleza? Terceiro ponto, importantíssimo, acesso à alimentação.
Eu acredito que na casa de vocês deve existir um cronograma, né, de quando vocês vão ao mercado, quando compram recursos, quando compram alimentos, certo? Mas recomendo vocês pensarem também sobre terem um estoque maior. E aí eu vou citar estoque de enlatados, certo? É uma coisa que nós já fazemos na minha casa, certo? Porque a gente já tem essa visão, até por eu acompanhar canais de sobrevivencialismo, eu já pensava a respeito disso, certo? Se uma crise acontecer hoje, se existir um apagão de 3 dias, provavelmente a comida que vocês têm na geladeira vai estragar e aí vocês vão ficar à mercê daquilo que vocês têm guardado em estoque aí na casa de vocês, beleza? Então pensem sobre enlatados, e aí eu vou citar atum, que vem de enlatado, certo? O próprio peito de peru, né? Pensem sobre proteína de maneira geral, certo? Proteínas enlatadas, certo? Para vocês terem condições de ter alimento durante bastante tempo e terem condições também de manter a família de vocês por mais tempo. Quarto ponto, que vai ser uma necessidade para todos numa situação de calamidade, é acesso à iluminação. Então recomendo que vocês tenham fontes luminosas na casa de vocês. Aí vai entrar lanterna, vela, qualquer espécie de material que possa gerar uma iluminação, uma claridade na casa de vocês, porque isso vai favorecer a segurança de vocês e também vai favorecer com que vocês tenham um pouco mais de tranquilidade para sobreviver nesse período que vem a acontecer. Bom, o vídeo de hoje foi breve, certo? Mas é só para trazer um questionamento a vocês sobre o quão preparado nós estamos para as situações que podem acontecer na nossa vida, certo? E de que forma a gente pode amenizar situações de crise fazendo uma preparação simples, mas só tendo um certo planejamento e analisando o que é que acontece ao nosso redor, certo? Eu gostaria que vocês pensassem a respeito disso, que vocês lessem um pouco. Eu vou deixar também o link de um vídeo aqui abaixo que fala sobre como foi o período de apagão lá em Portugal e vocês vão entender um pouco do que é um problema como esse acontecendo, certo? E a diferença que faz você estar preparado, você ter feito um planejamento anterior e você ser pego de surpresa. Então, o objetivo desse vídeo é fazer com que vocês tenham condições de minimizar problemas que possam acontecer advindos de uma situação de calamidade, certo? Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. O vídeo é para gerar um pensamento em vocês, uma análise em vocês, certo? Como eu falei, nesse canal aqui os assuntos vão ser mais aprofundados, vão ser assuntos mais sérios, diferente do que é feito no Instagram. O objetivo desse canal é aprender com vocês e vocês aprenderem alguma coisa comigo. Espero que esse vídeo agregue na vida de vocês, que gere esse questionamento, certo? Que vocês pensem a respeito disso, beleza? Um abraço.